Nos colocamos em pé. Pastor Zé Lima, passe, ministre e ore por todos nesta noite. Graças a Deus. Queridos irmãos, com alegria, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Quero magnificar os céus, magnificar a Deus pelo santo privilégio de poder retornar aqui depois de algumas décadas, não é? Mas o importante é voltar, né? Eu estou feliz por poder voltar aqui, retornar a esta casa e agora casa nova, né? Quero parabenizar os irmãos pela igreja, o templo lindo, bonito. E estou muito feliz, quero magnificar a Deus pela vida do pastor Jair, nosso amigo, pastor Rafael não está, né? Mas deixo registrado aqui minha gratidão a Deus pela vida dele. Na pessoa dos pastores, todos os demais que estão aqui, não vou citar não, porque não conheço, né? E conhecer os irmãos aqui para mim é um privilégio. Faz 33 anos que eu estou viajando nesse Brasil e fora dele, e eu não dou conta de conhecer os filhos do meu pai. Você sabe que meu pai, sou filho de um pai que tem uma filharada espalhada por todo o planeta. Já andei nas Américas, na Europa, em vários continentes. E eu não dou conta de conhecer os filhos do pai. O que você acha desse pai? Ele é fraco ou é forte? Ele é fraco ou é forte? Então diga assim, ele é forte. Aonde a gente vai tem filho do pai por lá, não é? Deixa eu ver quantos filhos do meu pai tem aqui, diz aleluia. Não, esse aleluia foi tão fraco, foi de quem não é filho dele, irmãos. Filho do meu pai dá um aleluia mais empolgado. Só os filhos do pai diz aleluia. Aleluia. Diga, eu sou filho dele. Diga com mais vontade, sou filho dele. E ninguém tem nada a ver com isso. Olha para o seu irmão, aperta a mão dele e diga, você, meu irmão. Aleluia. Que lindo, né? Graças a Deus. Queridos, sem mais delonga, eu convido os senhores e senhora para nós abrir a Bíblia Sagrada, o livro sagrado. Esse livro que está na sua mão, chamado Bíblia. Quem tem a Bíblia, deixa eu ver. Diga Bíblia Sagrada. Diga, eu tenho a Bíblia. Está na minha mão. Mas a palavra está no coração. Se você não tem uma Bíblia, dá um jeito de comprar uma Bíblia, tá, irmão? Tá? Essa aqui não pode faltar na sua mão. Essa Bíblia é um livro composto por 66 livros, em um total de 2 testamentos, Antigo e Novo, 39 no Antigo, 27 no Novo, 1.189 capítulos, 31.175 versículos aproximadamente, 810.697 palavras aproximadamente, 3.566.480 letras. A Bíblia é o livro mais lido em toda a história. É o livro mais editado e é o livro mais vendido no mundo. Não tem livro no mundo que ganhe da Bíblia, irmão. Não tem. A Bíblia está em primeiro lugar. Quem ama a Bíblia diz amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 24. Ou melhor dizendo, capítulo 15, versículo 24. Provérbios 15 e 24. Eu geralmente, pastor Jair, eu leio um texto, às vezes a metade de um texto. Hoje eu vou ler 2 textos. Com os irmãos aqui, 2 textos, apenas 2 textos. Tá? Provérbios 15 e 24. E nós vamos fazer uma leitura inteligente, uma leitura didática, tá, irmão? Uma leitura didática. É uma leitura inteligente, onde todo mundo vai ler comigo, tá? Certo? Só que ali está diferente da minha tradução. Então, como os irmãos vão ler comigo, eu leio aqui e você repete aquilo que eu leio, tá? Para ficar só numa tradução. Vai ser a melhor leitura da nossa história, vai ser agora. Irmão, por favor, leia com vontade. 15 e 24 de Provérbios. Eu leio e tu repetes pausadamente a leitura. Para os entendidos, o caminho da vida é para cima. Para que ele se desvie do inferno que está para baixo.
Essa leitura foi para ensaiar. Quando os irmãos cantam aqui, os irmãos primeiro ensaiam para cantar, não é? Então nós ensaiamos para ler. Leia com mais força, com mais dinâmica. Para os entendidos, o caminho da vida é para cima. É para onde? Para que se desvie do inferno. Desviar do quê? Que está para baixo. Está para onde? O caminho da vida é para onde? E o caminho do inferno é para onde? Então diga assim, para cima ou para baixo. Agora eu vou ler outro texto, não precisa nem você procurar na Bíblia. Eu vou ler outro texto aqui, que está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Eu leio e tu repete. Diz assim, e aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Vamos para encerrar outra vez. E aos homens e a quem? Está ordenado morrerem. O que está ordenado? Morrerem uma só vez. Quantas vezes? Quantas vezes? Vindo depois disso o juízo. O que é que vem depois? Juízo. Amém? Essa é a leitura inteligente, né, irmão? A gente lê entendendo o texto, né? Queridos, antes que você sente, eu quero chamar a tua atenção, e eu quero ser muito objetivo aqui, porque hoje, à tarde, eu estava conversando com Deus, e o Senhor introduziu esses dois textos no meu coração, e baseado nesses dois textos, tem uma mensagem muito profunda que o Senhor me deu, e eu preciso entregar para a igreja hoje. Tá? Por quê? Poderá acontecer de não voltar mais aqui, só Deus sabe o dia do amanhã, né? Então eu tenho um compromisso de falar esta mensagem em todas as igrejas que eu for, pelo menos em um culto eu tenho que falar este assunto. Hoje eu quero falar sobre 3 verdades da vida, mas antes de nós entrar no assunto, eu quero perguntar aos irmãos, quem está disposto comigo a gente fazer desse culto como se fosse o nosso último culto aqui na terra? Fosse o último. Vamos estar. Vamos imaginar que depois desse culto a gente vai para a eternidade, tá? Então eu desafio a sua fé, presta seu ouvido, eu vou tratar de um assunto que é muito forte, e vamos imaginar que é o nosso último culto aqui na terra, tá bom? Grita comigo, 3 verdades fundamentais relacionadas com a minha vida. Amém. Sentai-vos, vamos ouvir a palavra. Queridos e amados, senhoras e senhores, o texto ora lido, principiando aqui pelo Provérbios 15, 24, trata de um assunto muito forte. Por muitos e muitos e muitos anos, esse texto, ele soava como uma pergunta dentro de mim, querendo entender melhor esse texto. E o Senhor trouxe-nos uma revelação sobre o assunto que está impregnado dentro do texto. O texto tão simples que diz que para os entendidos. Quem são os entendidos? Há uma tradução da Bíblia que diz que para o sábio. Quem é o sábio? Inteligente. É aquele que procura conhecer as verdades. É aquele que busca entender os fatos, a realidade. Quem é que está proferindo esse texto? Você conhece melhor do que eu. Esta palavra, ela é proferida pelo sábio Salomão. Quem foi Salomão? Filho de Davi. Salomão, ele fora o segundo filho de Davi com Batseba. Você sabe que Davi teve um relacionamento ilícito com esta mulher, e desse relacionamento ilícito nasceu o primeiro filho, e Deus não permitiu que esse filho vivesse.
Na sequência, nasce o segundo, e o Salomão é o segundo filho de Davi com Betseba. Deus se agrada de escolher o Salomão. Eu creio que lá, se gerando ainda no ventre da sua mãe, Deus se agradou de escolher e usar Salomão. Separou Salomão para um grande projeto. Que projeto era esse? Dar sequência ao reinado do pai. E agora Salomão, muito cedo, muito jovem, ele é chamado por Deus para assumir o lugar do pai, Davi. Interessante a gente saber que quando Salomão se sente chamado, pastor Jair, quando Salomão se sente escolhido, separado por Deus, para tão grande obra, para tão grande responsabilidade, a gente observa, eu parece que vejo, eu consigo fazer uma viagem no tempo, imaginar o Salomão entrando para dentro do seu quarto. Fecha a sua porta e ele vai falar com Deus, vai orar. Quando ele sente o peso da responsabilidade, ele vai orar a Deus. Ele vai falar com Deus. E é interessante que na oração de Salomão, a gente não vê Salomão pedindo a bênção da prosperidade. A gente não vê Salomão pedindo ouro, prata, riquezas, não. Salomão, ele pede uma coisa exclusiva para o Senhor. E é isso que me chama muita atenção e eu fico impressionado com a oração dele. O que ele pede para Deus, pregador? Sabe o que ele pede? Na sua oração, parece que vem ele prostrado, curvado, lá no seu quarto, e ele fala com Deus: ó Deus, dai-me sabedoria. É a única coisa que ele pede ao Deus, sabedoria. Para que eles soubessem entrar e sair no meio da nação, no meio do povo. A Bíblia diz que Deus se agradou da oração do menino. Deus gosta da oração dele, Deus se agrada. E a Bíblia fala que Deus deu a ele a sabedoria que ele pede. Deus entregou para ele uma sabedoria extraordinária. Mas também Deus deu a ele até o que ele não pediu, que foi riqueza, ouro, prata. De maneira que Salomão se transforma num grande homem. Ele se transforma num dos reis mais sábios. Falando em humanos que pisou a terra, Salomão foi o homem mais sábio, mais inteligente. Salomão foi dotado de uma sabedoria extraordinária, divina. Deus enriquece Salomão com esta sabedoria diferenciada. E aí Deus se agrada da oração dele e Deus acrescenta tudo que ele não pediu, Deus deu a ele. Porque Deus conheceu e viu a intenção do seu coração. De maneira que Salomão se levanta como um grande rei na terra. E Salomão reinou 40 anos, dos anos de 970 a 930 a.C., foi o reinado de Salomão. Salomão foi o homem que construiu o primeiro templo de Jerusalém. E a Bíblia fala que quando Salomão reinou, a terra teve paz, teve tranquilidade. Salomão foi o homem mais sábio, o rei mais rico. A Bíblia fala, a história fala que Salomão, ele fez aliança, ou seja, ele fez negociações com outras nações, comercializava, ele tanto mandava quanto trazia coisas valiosas de outros países para as terras de Israel. Salomão cresce, Salomão se torna um grande rei. Quando eu olho para Salomão, eu não vejo Salomão apenas como um rei inteligente, sábio. Eu vejo Salomão como um homem poeta, como um pensador, como um analista número 1. E Salomão, apesar de todas as suas responsabilidades, seus compromissos, seus afazeres, Salomão era o tipo de homem que ele tirava tempo para analisar, para pensar, para raciocinar. E aqui no texto que ora lemos, eu vejo Salomão, ele vai tirar um tempo dos seus afazeres, separa um tempo para fazer um raciocínio, análise. Qual é o assunto que entra em pauta? Salomão vai pensar, vai analisar, vai estudar sobre a vida. Repita comigo, diga assim: vida. Diga outra vez: vida. Só que a vida que Salomão vai estudar, vai pensar, vai analisar, não é simplesmente esta vida humana aqui. Ele vai pensar numa outra vida depois desta vida. A vida depois dessa. Quem crê que tem uma vida depois dessa? Deixa eu ver. E é exatamente esta vida que entra em pauta no análise
no seu raciocínio. Então você não vai pensar sobre a vida depois desta vida, que eu considero a vida depois desta é a vida real, é a vida verdadeira, porque esta vida, ela é limitada, ela é curta demais, mas a vida depois desta, na outra dimensão, é uma vida chamada de vida eterna. O que é eterno? É aquilo que não tem princípio e não tem fim. Irmão, depois que nós sair desta dimensão, desta vida terrena humana, nós entraremos nesta dimensão da vida eterna. É uma vida que não acabará jamais. Salomão vai pensar sobre a vida. E aí ele descobre muito rápido. Ele chega à conclusão muito rápido no seu raciocínio. Ele descobre que para os entendidos, para o sábio, para o inteligente, o caminho desta vida é lá para cima. Salomão descobre, ele chega à conclusão que para os entendidos, para o sábio, para o inteligente, para quem quer conhecer as verdades eternas, o caminho da vida é para cima. Aí diz ele, para que se desvie do inferno que está para baixo. Então, valendo desta verdade, desse texto tão simples, eu quero trazer ao senhor e à senhora sobre 3 verdades da vida. Quem quer me ouvir diz amém. Amém. Primeira grande verdade relacionada à nossa existência, irmão. São 3 verdades que eu quero destacar aqui. A primeira verdade é a grande verdade da morte física. Morte física. O ser humano nasce, cresce e morre. Uma vida humana começa 10, 15 dias após uma concepção. Uma vez essa vida gerada lá no ventre da mãe, esta vida de lá para cá vem na contagem regressiva. É interessante você entender que a sua vida, ela não está aumentando, ela diminui. Quando a gente faz aniversário, a gente tem a mania de dizer, completei mais um ano de vida, é um ano a menos de vida. Nós estamos na contagem regressiva. A vida humana, ela vem diminuindo. Cada ano que passa, cada mês, cada dia, hora, minuto, segundo e milésimo de segundo que passa da sua existência, tu está chegando mais perto da morte. A morte física é uma verdade absoluta, natural, relacionada à nossa existência. E ninguém escapa dessa verdade. Se eu perguntar aqui quantos têm o poder de escapar da morte física, ninguém vai levantar a mão, porque todos nós estamos sujeitos a esta realidade. Grandes e pequenos, ricos e pobres, todos terão que passar por ela. Desde que há ser humano na terra, não houve ninguém com a capacidade de escapar da morte. Nem o próprio Filho de Deus escapou da morte, teve que passar pela morte. A Bíblia fala de 2 homens que não morreram, mas houve um plano e um propósito específico de Deus. Quem são eles? Elias e Enoque. Esses 2 não morreram. O Elias foi arrebatado, vivo, não provou a morte. É um tipo, uma simbologia do arrebatamento da igreja. O Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, caminhava com Deus e Deus para si tomou. Somente Elias e Enoque, em toda a raça humana, não provaram a morte. Fora Elias e Enoque, todos provaram. De Adão até nós, todos morreram. Ninguém conseguiu escapar da morte. Sabe quem é que não vai provar a morte, querido? Que não vai provar a morte é aqueles que tiveram com seus nomes escritos no livro da vida no momento que a trombeta tocar. Esses não provarão a morte. Fora disso, todos terão que morrer. Então, para começar o sermão profético da noite, eu vim aqui te avisar que você está para morrer. Aleluia ou não aleluia? Pregador, você vem aqui falar de morte? Sim, estou falando da morte física. Morte física. É interessante que o ser humano não gosta dela, né? Nós não gostamos da morte, não acostumamos com ela. Nós não acostumamos com a morte. Ninguém quer morrer, não é? Ninguém quer. Ninguém quer. Satanás um dia disse para Deus, ó Deus, o homem paga para não morrer. Ele paga para viver. O homem não quer morrer. Só que não tem escapatória, irmão. Grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e morenos, vai ter que passar por este processo chamado morte física. Aleluia. Alguém disse aleluia ali?
Não é fácil, aleluia, saber que vai morrer, né, irmão? Mas essa é a verdade, ninguém escapa dela. Pregador não escapa, pastor não escapa, ninguém escapa, certo? Vai chegar a hora que ela vai bater a porta da nossa existência. Se a gente está preparado, a gente vai, né? E se não está preparado, vai da mesma forma. Aleluia ou não aleluia, irmão? Ninguém escapa dela.